Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Troitinho da Score Media e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente vai fazer um treinamento comercial para como você comercializar serviços de marketing digital na internet, principalmente se você estiver aí montando a sua agência, começando, ou se você estiver começando na área comercial. Então, qual que é o principal objetivo aqui desse treinamento? É a gente poder falar um pouquinho mais sobre como que você pode prospectar clientes, se conectar emocionalmente com eles através da escuta ativa, como que você pode apresentar os serviços da agência, entender se ele é ou não o público-alvo que você procura para vender os seus serviços, e aí quando você fizer uma proposta de valor para ele, onde tem ali os serviços e a proposta, você vai chegar no processo de quebrar pilares de objeção e por fim você vai aprender a parte de fechamento de negócio e início de contrato e coisas do tipo, certo? A ideia é que você já consiga pelo menos entender os fundamentos desse processo aqui da agência e que você possa aplicar aí para você no dia a dia do seu trabalho, certo? Então o primeiro ponto que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre como você identifica o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, existe uma sigla que chama ICP, ou Ideal Customer Profile, ou Perfil de Cliente Ideal. Para que serve esse ICP? É para você basicamente criar um perfil do que você acredita ser o público ideal para você vender os seus serviços. Então, por exemplo, no caso de uma agência de marketing digital, que é o caso da Score Media, um exemplo aleatório assim, a gente trabalha com investimentos em Google e Facebook. Então é importante que para eu poder prestar um bom serviço para ele, ele invista, por exemplo, mais de R$5.000. Ou, se for um e-commerce, que fature mais de 300, 400, 100 mil por mês. Você define o critério. Pode ser também um critério quantos seguidores ele tem numa rede social. Porque talvez com mais seguidores você consiga fazer um trabalho mais impactante que gere mais resultado. Ou, por exemplo, você pode estimar se outros critérios, como por exemplo, se é uma marca reconhecida, se tem ações na bolsa, se está em algum ranking de empresas, se tem alguns critérios online, por exemplo, EBIT Prata, EBIT Ouro. Dá para você fazer vários critérios aqui. Então aí cada agência, cada empresa tem o seu próprio. Então o primeiro ponto é você entender que um perfil de cliente ele existe, né? E aí quanto mais perto você chegar desse perfil de cliente para sua empresa, mais lucrativo e benéfico vai ser tanto para a empresa quanto para o cliente que vai ser atendido por uma empresa que atende empresas do porte dele. Muitas vezes a gente, aqui na Score Media, por exemplo, a gente tem um perfil de cliente um pouco mais alto. E aí quando a gente pega um cliente muito pequenininho, por exemplo, uma pizzaria, a gente não vai conseguir dar a atenção que aquela pessoa precisa. Então a gente acaba preferindo rejeitar esse cliente ou simplesmente não prospectá-lo, certo? Então a partir do primeiro momento que você definiu, legal, eu quero prospectar esse tipo de cliente, eu acredito que esse aqui é o meu perfil ideal, ou que o seu chefe passou para você, se ele não tem, ele precisa urgente criar esses critérios, porque isso pode estar dando problemas aí na questão de prospecção da empresa. E então aí é hora de colocar mãos à obra, certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é assim, os diferenciais competitivos que uma empresa tem da outra. No caso da Score Media ou de outras empresas, a gente tem um critério claro aqui que é basicamente investimento em grande parte em relacionamento, muito investimento em atitude e investimento em resultados. Relacionamento é a interação diária com o cliente, uma boa interação que a gente mede aqui com algumas ferramentas internas. Atitude é a nossa proatividade para trazer soluções para problemas e coisas do tipo. E o resultado seria basicamente a gente entregar o número ali combinado com o cliente, o que ele precisa, né? Que aí, em alguns casos, cada um tem um tipo. Por exemplo, pode ser um lead, pode ser venda, pode ser mais visualização de anúncios, pode ser quando eu escrever lá uma palavra, exemplo, celular, ela aparece primeiro no Google. Então, tem vários objetivos, aí vai de cada cliente, aí isso é o resultado.
Então, os principais diferenciais da Score normalmente estão atrelados ao que as outras agências não fazem. Então, um exemplo que você pode explorar muito bem é entender ali, durante a conversa com o cliente, se o pilar de resultado está ruim, se o pilar de atitude está ruim, ou se o pilar de relacionamento está ruim, através de algumas perguntas. Então, eu estou lá conversando com a minha possível cliente, aí eu falo assim, pô, legal, e aí, a agência que você trabalha aí, legal, e eles te respondem, assim, qual que é o tempo de resposta que eles te dão, mais ou menos? Você acha que é rápido? Você acha que é bom? O pessoal lá conhece você? Como é que funciona? Ela troca muito de pessoal lá? Você não consegue lembrar o nome da galera, né? Enfim, você pode usar várias perguntas para investigar como é que tá lá o relacionamento. Aí, se às vezes o cliente fala, cara, nem sei quem é lá, velho. Então você pode usar isso como um benefício para agregar valor para você. Por exemplo, pô, mas aqui a gente tá o tempo todo, né? Pô, rotatividade da equipe aqui é baixa, 1 ano, 2 anos as pessoas ficam aqui, então você vai ter um bom relacionamento de médio prazo aí com essas pessoas. Enfim, e quando houver uma substituição é uma pessoa só, não é um time todo, né? Quando a gente fala de, por exemplo, atitude, você pode perguntar, legal, pô, mas e aí, com que frequência eles trazem novidades para vocês, relatórios novos, novas ideias de locais para investir, novas ideias de marketing digital? Cara, não, é mais aquele arroz e feijão todo dia, eles até entregam um número legal, mas assim, não tem muita novidade, não tem muita inovação. Pois é, então isso é outro pilar que você pode explorar, dizendo, por exemplo, a Score tem aqui eventos de inovação que a gente faz com os clientes, workshops, tem eventos que a gente faz Google Day, vai lá no Google, visita para aprender coisa nova. A gente tem um contato muito próximo com essas empresas, por exemplo, Facebook, Google. A gente pode trazer muito conhecimento novo que eles fornecem materiais pra gente, aqui pra Score Media. Então tem muita coisa boa que a Score traz proativamente. E se você sentir que não tá bom, você pode falar, por exemplo, com o nosso departamento de relacionamento aqui, que é o CS. E as pessoas aqui dentro vão poder te ajudar a acelerar esse ritmo de trazer novidades, certo? E o pilar de resultados, ele é o mais óbvio, né? Com o tempo que você identificar ali os resultados, você vai entender ali se o número está bom, se o número está ruim, né? Me prometeram uma receita maior e não me entregaram. Me prometeram mais leads, né? Que formulários de leads preenchidos, não me entregaram. Me prometeram mais visualizações de anúncio, não entregaram. Então, basicamente você tem esses diferenciais que você pode explorar dentro do seu discurso. Agora, se a gente falar de diferenciais que somente a Score Media tem, a Score Media ela foi eleita por 3 anos consecutivos uma das 5 melhores agências de todas as Américas em inovação de Google. Então, cara, você tem aqui no Brasil 15, 20 mil agências, só 2 ou 3 no Brasil, se eu não me engano, tem esse tipo de premiação. E essas 2 empresas ou 3 empresas já são multinacionais, globais. Só a Score Media é uma empresa assim, de um porte razoável que tem essa premiação. Todas as outras que são do nosso porte não tem. Então isso é um grande diferencial competitivo, além de, claro, outras coisas, como a Score Media é uma das 10 empresas que mais investem em Facebook e Google no Brasil, como agência, né? Claro, agenciando esse valor. E a Score Media também tem um time dedicado em marketing digital, coisa que algumas outras agências têm aquele mundo de publicidade, faz anúncio em jornal, faz anúncio um monte de coisa, faz coisas muito além de somente mídia e SEO e e-mail e redes sociais, e acaba fazendo tudo e não fazendo nada. Então esse também é um diferencial competitivo aqui que a gente pode considerar da agência, né? Dos serviços que a Score Media presta para os seus clientes, que você pode prestar, né? Hoje a Score ela se identifica como uma empresa full digital, que basicamente é o seguinte: todas as iniciativas de marketing digital, a Score Media participa efetivamente prestando esse serviço. Alguns exemplos do que a gente faz hoje, né? Gestão de redes sociais, que é muito simples, né? É ali o Facebook, o Instagram, postar conteúdo, interagir com os seguidores. Por exemplo, postar stories, fazer parceria com influenciadores, essas coisas, né? Aumentar curtidores, direcionar visitas para o site, né? Tentar ali oportunidades de venda,
criar conteúdo, né? Aquela coisa de rede social mesmo que todo mundo está bem habituado, é bem simples de explicar. Tem a gestão de links patrocinados ou gestão de mídia paga, que nós chamamos, né? Que basicamente são os anúncios pagos que o Facebook, o Meta, né? Nesse caso, nos permite, que por exemplo o Google nos permite fazer quando você tem aqueles anúncios pagos, tanto nos sites que aparece aquela imagem do lado, quando, por exemplo, anúncios de texto ali na busca do Google, né? Você escreve celular, aparece aquelas lojinhas vendendo em cima, que é o anúncio do Google Shopping, né? Tem outras milhares de mídias, a Square Media tem parceria com mais de 150 mídias, né? Então tem rede de afiliados, né? Tem um monte de coisa aqui que, assim, o que importa mesmo é quanto você deseja investir em mídias online, que a gente faz um plano de acordo com a sua necessidade, né? Mas mídia é o que não falta aqui. Com certeza a gente tem muita parceria, tem o próprio TikTok, né? Que começou recentemente, o trabalho de ads, né? De mídia. Então a gente também é parceiro oficial do TikTok, já tem ali alguns clientes dentro desse ecossistema. E fazendo mídia com a gente, mídia paga, né? Tanto para vendas quanto para alcance de marca, por exemplo. E aí a gente tem o SEO, que a gente fala SEO, que é o trabalho de gerenciar o tráfego orgânico dos clientes no Google. O que é um tráfego orgânico? Quando você pesquisa lá celular, tem lá em cima os anúncios pagos, que são os pagos, e abaixo deles são os orgânicos. O que acontece? O orgânico, basicamente, se a gente puder resumir aqui, é o quanto o Google seleciona a página que vai ser que ele acredita que para você vai ser a melhor página de destino, e aí ele mostra para você. Então aí alguns critérios que ele considera: se a página é rápida, se ela tem uma boa usabilidade, se ela tem um bom texto publicado nela, se ela tem milhares de outras coisas, milhares de outros fatores que colaboram, né? O trabalho da Square Media é otimizar essas páginas, deixar ela mais rápida, criar um conteúdo melhor, criar uma imagem melhor, criar uma experiência melhor, não só para o usuário, quanto para o Google. Quando você acessar por celular, ela ser uma boa visualização, ver bem, ficar bonitinho. Então, quanto melhor for essa visualização e quanto mais referências ela tiver na internet, ou seja, outros sites indicando você ali através de links, aí você tem um bom trabalho de SEO, que você fica bem posicionado entre os 10 primeiros termos de uma palavra ou outra ali que você pesquisa, certo? E aí você tem, por exemplo, a parte de Data Analytics, que nós chamamos, que basicamente é o quê? É entender ali como é que está a sua saúde de dados. Por exemplo, eu entro no seu site e eu vejo que você não tem ali tudo bem configurado para poder pegar dados do usuário, do comportamento dele, de o que ele está fazendo dentro do site, o que ele está comprando, o que ele está acessando. Isso não está muito bem configurado. Então a gente dá uma olhada no seu código ali, dá uma olhada no site e fala: olha, eu instalaria esse evento aqui, por exemplo, no botão comprar não tem o comprar no evento. Então aí eu posso configurar isso para deixar mais inteligente as ferramentas de análise. Aí quando, por exemplo, nosso cliente, potencial cliente, entrar lá numa ferramenta de análise, ele vai conseguir ver muito mais coisas que antes ele não via. E tem às vezes, quando você trabalha com o Google, Facebook, você tem que instalar alguns códigos dentro do site. Algumas vezes esses códigos estão errados e precisam ser revisados, ou eles precisam ser aprofundados, eles podem ter muita melhoria para ficarem mais inteligentes. Então esse é, por exemplo, um trabalho que a gente faz quando a gente fala de Data Analytics. E aí a gente tem um trabalho que é parecido com o Data Analytics, que é o BI, ou Business Intelligence. Como o nome já diz, é inteligência de negócio. Então é eu pegar tudo que eu acabei de falar, de tagueamento, de mapear evento, de comprar, de clicar, de adicionar no carrinho, e criar relatórios que fiquem muito claros para o nosso cliente enxergar ali alguma coisa, né? Então, por exemplo, um exemplo de um relatório de BI que nós fazemos para os nossos clientes aqui, que obviamente tem esse serviço contratado. Nós pegamos, por exemplo, integramos lá com a loja virtual dele, descobrimos quais pedidos foram pagos, quais pedidos foram cancelados, quais pedidos, enfim, estão em processo de entrega e quais pedidos tiveram problema de pagamento, por exemplo. E nós criamos um relatório disso que mostra para ele como é que está indo ali a saúde dos pedidos que estão entrando na loja dele. Esse é um exemplo.
mas a gente pode criar relatórios sobre mídia, relatórios sobre status de projetos ali dentro da própria empresa. Nós podemos até integrar com sistemas financeiros deles e fazer milhares de outras possibilidades de relatórios. Então assim, você precisa de um relatório customizado que você não tem hoje? A gente faz através do serviço de BI. E um serviço que é um pouco mais novo, que a gente está começando a trabalhar, é o serviço de desenvolvimento web. Então assim, não é tão novo no mercado, mas é importante deixar claro que a gente agora começou a incorporar um pouco mais. Criar landing pages, criar sites, criar projetos digitais com código, né? Fazer um app no celular, fazer todos esses conteúdos que exigem desenvolvimento web. A Score Media faz também esse tipo de coisa. Então esses são os serviços que a gente faz, alguns serviços. Tem, por exemplo, o inbound marketing. O que é o inbound marketing? É eu criar, por exemplo, uma landing page, que é uma página de destino. Landing page é nome bonito, é só uma página com um código bonitinho lá, dizendo assim, se matricule nesse curso aqui e ganhe 10% de desconto. E é um formulário para você preencher. Você já deve ter participado de muitas landing pages dessas. E aí, por exemplo, você, ao se cadastrar, tem ali, você começa a receber alguns e-mails, algumas interações, você começa a receber contatos, você pode receber um telefonema, aí vai de cada um como ele cria essa estratégia de inbound marketing. O inbound é literalmente quando eu chego em você ali te oferecendo um conteúdo, te oferecendo um livro, um curso, uma aula grátis ou algo do tipo, em troca, óbvio, dos seus dados. Então esse é o serviço de inbound marketing da Score Media. Algumas ferramentas que se trabalham com isso é a própria RD Station, que é a mais famosa aqui hoje do Brasil. Tem algumas outras, o MailChimp, tem o Mandic, enfim. Tem várias outras ferramentas que a gente consegue trabalhar. Mas basicamente precisa entender a necessidade do cliente no momento e oferecer a ferramenta com o melhor custo-benefício para ele, certo? Então, basicamente, esses são os serviços que são oferecidos pela agência, certo? Então, a partir do momento agora que você sabe o perfil de cliente que você está procurando e você sabe basicamente os serviços que a agência oferece, é hora de você começar a fazer a prospecção dos clientes. Então, como que você faz essa identificação de prospects? Uma ferramenta que a gente utiliza muito aqui na empresa é o LinkedIn, porque o LinkedIn permite que você olhe lá o cargo das pessoas, e qual a profissão delas, o que elas exercem dentro daquela empresa, e na maioria das vezes são pessoas que estão muito abertas a conversar, a trocar networking, a conhecer gente nova. Então o LinkedIn é uma das ferramentas principais. A gente obviamente consegue participar de alguns eventos ao longo do ano, e com esses eventos a gente consegue captar novas pessoas que visitaram feiras, congressos, eventos como webinars nosso aqui, que são online. Dá para você, por exemplo, fazer eventos dentro da própria agência, e aí, sei lá, como melhorar sua performance no mercado de moda, chamar um pessoal e captar o contato deles, para depois poder entrar em contato. Lembrando do ICP lá atrás, o seu cliente ideal, o ideal é que sempre você prospecte ou procure pessoas que já tenham um perfil próprio para você poder negociar. Então, no caso aqui, um exemplo aleatório um cargo é gerente de e-commerce, coordenador de e-commerce, ou gerente de marketing digital, coordenador de marketing digital. São exemplos do que você pode, por exemplo, procurar um perfil de público. Quando você pensa na empresa, depende da empresa que a gente está procurando aqui. Podem ser lojas virtuais, podem ser marcas grandes, né? Por exemplo, marca de chocolate, indústrias, né? Que a gente fala, por exemplo, indústrias automotivas, indústrias de ferramentas, indústrias de carros, pneus, né? Foi automotiva já, né? Enfim, pneu e seja lá o que for. Qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de varejista, qualquer tipo de empresa, startups, fintechs, todos esses tipos de modelos de negócio são muito bem-vindos, desde que sigam o perfil ideal de cliente, que não se direciona muito ao tipo de empresa, mas sim ao porte da empresa. Então, beleza. Então a gente entendeu aqui qual que é mais ou menos o cargo, qual que é mais ou menos o tipo de empresa que a gente procura. Aí é hora da gente começar a entender
como que a gente faz uma abordagem comercial para essas pessoas. Então, primeiramente, você tem que pensar no seguinte: para você fazer uma abordagem comercial de sucesso, o ideal é que você conheça com quem você está falando e principalmente a empresa que você está entrando em contato. Se você quer a receita para dar errado uma prospecção comercial, copie e cole a mensagem e mande para todo mundo. Faça isso e você nunca vai conseguir falar com ninguém, a não ser, claro, que você tenha uma grande sorte ali de 1% de que uma pessoa consiga te responder. Mas é bem provável que seu cadastro vai ser bloqueado bem antes, no LinkedIn, por exemplo, do que você ser marcado como spam, né, no e-mail, se você comprar uma base de contatos, do que efetivamente você construir uma base muito bem feita de contatos. Então, vamos conhecer o tipo de cliente que nós estamos prospectando, o que a empresa dele faz, o que ele faz da empresa. E isso tudo você consegue pegar informações, por exemplo, pré-informações, antes de entrar em contato com a pessoa. Você pode entrar, por exemplo, no LinkedIn dela e procurar ali alguns dados que te ajudem, como por exemplo as últimas postagens que a pessoa fez, às vezes faz da empresa, fala o que está acontecendo por lá, uma grande conquista, dá para você ler na própria experiência profissional. Muitas vezes você encontra ali outras experiências profissionais. Então o Henrique hoje trabalha na Score Media, mas o Henrique já trabalhou na HP, que é de impressoras, e tá lá no meu LinkedIn. Então é um papo legal. Pô, que legal, você já trabalhou lá na área de impressoras. Pô, eu tinha uma impressora HP, tal. A gente vai chegar lá na frente. É a conexão emocional. Mas para você ter uma conexão emocional, o primeiro ponto é você entender com quem você está falando. Então quanto mais você conseguir aprender sobre a pessoa que você está prospectando, mais próximo de você ter uma assertividade ali de mensagem, ou de contato telefônico, ou de e-mail com essa pessoa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é uma questão de como você entende, você faz a primeira conversa, né? Nós acreditamos muito aqui na Score Media que você tem que construir uma conexão emocional com a pessoa antes de já, enfim, soltar tudo que você faz, o quão você é bom nisso ou o quão você é bom naquilo. Então é muito importante que a sua mensagem seja muito direcionada a criar uma conexão emocional com a pessoa. Então, como eu acabei de citar, pô, Henrique, tudo bem com você? Cara, eu adorei esse último post que você fez. Tem tudo a ver com um tema que eu estou enfrentando aqui na minha vida. Muito obrigado por isso e parabéns. Lembrando que a parte mais importante para criar uma conexão emocional com uma pessoa é você realmente ter no seu coração que você acredita naquilo que você está falando. Então não fale que você adorou algo que de coração você não adorou. Não fale algo que você trabalhou numa empresa que você não trabalhou, ou que você gosta de uma empresa que você não gosta, na verdade. Então, se você gosta de chocolate, fala que você gosta de chocolate, que você adoraria ter trabalhado numa empresa de chocolate igual a que ele trabalha. Mas não fala que você adoraria trabalhar numa empresa de pneus, porque você nunca viu um pneu na vida ou não te interessa nada o assunto pneus, certo? Então, a partir do momento que você entende quais são as áreas que você pode explorar de conexão emocional, afinidade com idiomas, você pode procurar, poxa, que legal que você está aprendendo espanhol, eu não sei espanhol, que legal, cara, poxa, parabéns, boa iniciativa. Você pode olhar as postagens dessa pessoa, ver algum conteúdo que tem similaridade com você, como por exemplo, teve um cliente que fez um trabalho numa aldeia indígena, possível cliente, e eu dei os parabéns, eu acho muito legal, realmente, de coração, o trabalho que foi feito ali por ele, uma pessoa aqui da grande metrópole, ir lá pegar avião, canoa e etc, para ir lá no vilarejo ajudar os índios, realmente é algo muito bacana e louvável e merece sim de coração os meus parabéns. E, pô, tô curioso para saber, né, o que aconteceu lá, né? Super interessado. Tá vendo que eu não tô nem falando do que eu faço ainda, ou o que eu quero vender pra pessoa, né? Porque no fim eu quero conhecer ela primeiro. Eu quero saber o que ela gosta, o que ela faz, como que ela, se ela realmente aquilo ali foi uma coisa forçada para ela ou realmente ela teve muito interesse em estar lá. Eu quero construir isso com ela. Então, principalmente você pode buscar itens de afinidade. Pode ser até uma coisa que, poxa, você tem 33 anos,
a outra pessoa também tem, quem sabe vocês viveram algo parecido aí, um show de uma banda, uma música, alguma coisa que tenha uma certa afinidade ali, ou você pode também procurar outros segmentos de afinidade, como por exemplo, trabalhou na mesma empresa, ou participou do processo seletivo naquela empresa, ou foi num evento que essa pessoa foi também, uma grande coincidência. Enfim, cabe a você entender quais caminhos você pode chegar, e isso tudo, gente, não é algo que você precisa necessariamente ficar perguntando para a pessoa, amolando ela, né? Porque ela também tem que trabalhar. Tem muita informação que o próprio perfil dele do LinkedIn, ou algum dado público ali, como por exemplo notícias de jornal, etc, sobre a pessoa, entrevista, vídeo no YouTube, igual eu aqui, né? Se alguém chegar pra mim e falar, pô, que legal seu canal do YouTube lá, você posta os conteúdos legais, assisti o seu treinamento de vendas comercial, pô, que legal, parabéns. É um começo, gente, é um começo pra você ter a minha atenção. E aí sim, depois disso, você ter a habilidade de converter essa conversa em algo profissional. Então, obviamente, parabenizar e depois, ao longo do tempo, falar, poxa, que legal que você foi para lá, né? Deve ser bem desafiador criar uma comunicação dessa viagem para a cultura indígena, né? Que legal, mas, pô, como é que você faz isso? Faz pela rede social? É mesmo? E é você que cuida dessa rede social? Poxa vida, então deixa eu te falar uma coisa. A Score Media, ela tem um serviço de redes sociais que tem um case de conteúdo muito legal que a gente fez num concorrente seu há muito tempo atrás e que nós acreditamos que vai ajudar muito você a, quem sabe, fazer esse conteúdo aí da aldeia expandir ainda mais para novas audiências. O que você acha da gente marcar uma reunião para conversar sobre isso? Aí sim você faz a prospecção. Então esse é um exemplo que você pode fazer para fazer a prospecção efetiva, né? Então aí é a hora que realmente a pessoa tá bem antenada ali com você, prestou atenção, tá conectada emocionalmente com ela e tá falando do serviço que a empresa faz. Não quer dizer que ela vai te dar a melhor resposta do nossa, vamos marcar, estou super ansioso ou ansiosa. Mas você pode às vezes chegar numa conclusão, igual eu tive uma reunião hoje, que a pessoa fala, olha, não sou eu bem que cuido disso. Eu falei, eu entendo, mas você pode me ajudar a me apresentar a pessoa que faz isso, ou me passar o contato dela? Aí ela me passou o contato e falou, olha, procura essa pessoa. Eu fui nessa outra pessoa e usei a conexão emocional que eu conheço a pessoa que me indicou ele. Então eu falo assim, ô fulano, tudo bem? A fulana me indicou aqui para falar com você sobre esse assunto. Então esse já é uma pequena conexão emocional. Eu conheço uma pessoa que você conhece, eu conheço uma pessoa que trabalha com você. A pessoa que trabalha com você me indicou para falar com você. Então esse é só o começo, para abrir a porta, a primeira abordagem. Isso pode ser feito via e-mail, isso pode ser feito por uma mensagem no LinkedIn, isso pode ser feito pelo telefone, pode ser feito de várias formas. Então esse é um item que você pode começar inicialmente a fazer essa abordagem inicial, certo? A partir do momento que a pessoa desenvolve a conversa, é hora de você chegar às vias de fato e chamar ela para uma ação. Então, vamos marcar uma reunião? Posso ir aí visitar? Você pode estreitar ainda mais essa conexão emocional. Putz, eu adorei esse vídeo que você fez, que legal, parabéns. Você tem um estúdio aí que você faz esses vídeos? Sério? Caramba, que legal, cara, porque a gente faz trabalho de redes sociais muito bacana aqui. O que você acha da gente visitar esse estúdio? Eu queria conhecer, cara, eu tô muito animado. E aí a gente pode bater um papo sobre como tá a sua estratégia de redes sociais. Ou, vamos falar de outra coisa, mídia paga? Pô, cara, eu vi aqui. Pô, que legal isso aí que você tá fazendo. Eu vi, nossa, muito boa essa nova ideia que você teve aí de mídia paga. E eu entrei aqui, ó, aproveitando, eu vi que esse produto tá sem estoque. Legal que você fez uma baita ideia, legal, parabéns. Pô, aproveita e já tira aquele produto do anúncio, porque senão você vai pagar para trazer para uma mídia que não... Você tá pagando para trazer para um produto sem estoque, né? Então, sabe o que é legal? Legal é que se você contasse com uma agência como a Score, por exemplo, a gente poderia fazer esse monitoramento para você todo dia. Ah, mas eu já tenho agência. Pô, que legal. E essa agência, ela não atua diretamente vendo isso? Deveria, né? Deveria. E o que você acha da gente bater um papo, então, e conversar sobre isso?
é um exemplo de abrir outra porta em outro serviço, certo? Então aí você tem os itens que eu comentei aqui agora, né? E aí a hora que a gente marca a apresentação ou a reunião é hora de falar da empresa, certo? Então é hora de apresentar a Score Media. Essa apresentação, ou da sua agência, ou da sua empresa, que seja, tá? Tô falando da Score Media, porque, enfim, eu tô atuando aqui, tô falando mais sobre a minha empresa hoje, mas aí é hora de você falar sobre a sua empresa. Então você vai falar, por exemplo, você vai trazer lá o seu PowerPointzinho bonitinho, com os cases da empresa, os melhores números, e isso você tem que ter pronto. Você tem que ter uma boa apresentação, mas não é o foco aqui desse conteúdo, certo? A gente vai poder fazer outro só de apresentação, como elaborar uma muito bem feita. Mas você está lá com a sua apresentação, certo? Você tem duas formas de conduzir a apresentação. A primeira a gente chama de slide zero, que é o quê? Eu não vou passar PowerPoint nenhum. Eu vou te ouvir primeiro. E eu acho muito importante essa técnica. Eu acho muito interessante porque ela primeiro me fala de você. Conta a sua necessidade. Me conta as suas dores. Lembra da conexão emocional? Agora a gente está indo um pouquinho mais para o âmbito do trabalho. Me conta. Qual que é o problema? Onde está pegando? Você já tem agência? Onde que essa agência está falhando? O que você acredita que pode melhorar nessa agência? Dentro do relacionamento, como é que está o relacionamento com a agência? Aquelas perguntas que eu fiz lá no começo. Como é que está a atitude dessa agência? Como é que está o resultado dessa agência? Ah, não, a gente tem time interno. Ah, legal, seu time interno. Pô, legal. E ele consegue atender toda a demanda? Me fala mais sobre isso. Tenta investigar. Uma hora ou outra, você tá lá por isso, né? Ele vai falar qual é a sua dor. Ou você pode simplesmente, né, abrir falando, gente, me conta mais sobre o que está acontecendo aqui, como a gente pode ajudar vocês. E deixa ele contar a história dele. Baseado na história que ele te contar, lembra quantos serviços que eu falei da Score Media, né? 8 lá, 7, sei lá quantos serviços tem? Você não vai apresentar todos. Baseado no que ele te falar, poxa, a gente está com uma grande dificuldade, porque o nosso concorrente, toda vez que eu escrevo o celular, ele aparece lá no tráfego orgânico do Google e eu tenho que pagar 10, 20 reais por clique lá, tô exagerando aqui, para poder trazer essa visita para o meu site. E ele não precisa pagar nada, porque ele tá lá no orgânico. E isso me dói, porque eu tenho que gastar 50, 100 mil reais. Entendo. Então você já sabe mais ou menos que o que ele tá precisando não é aumentar mais a mídia paga dele. Ele já tá sofrendo com isso, tá doendo. O ideal seria ele investir numa estratégia mais robusta de SEO. Que aí você vai ter, obviamente, o discurso certo para apresentar o serviço para ele, certo? Ou ele vai falar que ele não consegue, ele tem resultados, mas ele não consegue ter muita visualização. Então aí você consegue também propor, eu até tenho bons números, Henrique, sabe? Mas eu não consigo enxergar direito, é uma coisa que eu tenho que ficar pegando um monte de dado para mostrar pro meu chefe. Pô, legal. E que se a gente fizesse um relatório para você disso? Ia ser bem legal, né? Então vamos falar um pouquinho de serviço de BI, certo? Daí você tem que entender qual é a demanda, a dor e como apresentar essa dor/demanda, certo? Então, quando você chegar nessa parte do slide zero, tente ouvir o máximo possível, falar o mínimo possível. E o mais importante, que você já devia estar fazendo nesse treinamento aqui também, você deve anotar tudo, porque você vai esquecer durante a sua apresentação, certo? A partir do momento que você obteve todos esses itens, você vai partir para a apresentação da empresa, hein? Nem começamos a apresentar a empresa ainda. Agora a gente vai começar a falar daquelas coisas que a Score Media faz, os prêmios que ela ganha, quem que a gente atende, por que a gente é grande, por que a gente é lindo, todos os números maravilhosos, todos os serviços que a gente faz. Mas antes disso, você tendo tudo anotado, você consegue fazer uma coisa muito estratégica que poucos vendedores fazem, que é personalizar a apresentação. Então lembra lá daquela pessoa que falou que estava com dor, estava pagando muito caro para trazer visitas para o site dele e que o concorrente dele estava fazendo lá, estava trazendo tráfego sem pagar? Pois essa é a hora em que você, na hora que você estiver chegando no serviço de SEO, você fala, olha Roberto, agora é a hora que você estava falando para mim que você tá com aquela dor, né? Que você tá pagando muito caro, né? Esse aqui é o serviço que você precisa, ó. Sabe quando seu concorrente escreve, sabe quando você escreve celular que você aparece no pago? Você também vai aparecer no orgânico.
se você contratar esse serviço aqui que a gente faz para você, certo? Então você consegue, de acordo com o que ele foi falando, trazer pontos da sua apresentação e que você devolve para ele. Isso não só vai despertar a atenção dele, né? Porque o desafio de uma apresentação é você manter a pessoa o tempo todo conectada com você, seja por gestos, seja pelo tom de voz, seja pela própria apresentação, seja com perguntas, certo? Tá me ouvindo? Então tá bom. Porque você traz ele de volta, seja principalmente com personalização, porque você me pediu isso. E agora eu tô respondendo a sua pergunta. Eu tô te entregando a sua necessidade, certo? Então, depois que você faz a apresentação aqui da empresa, você vai começar a abrir para perguntas e respostas. Nós já temos mapeado aqui na Score Media um leque de perguntas que o cliente faz normalmente. Mas quanto tempo demora para eu ficar bem posicionado na palavra celular? Quanto custa mais ou menos em mídia para eu poder vender tanto? Como que eu consigo saber se o trabalho de vocês é melhor do que o da outra agência? Como que eu posso saber se isso aqui está dando resultado? Como que funciona o contrato de vocês? E assim vai, certo? Então você vai aprender a responder essas perguntas, que aí é uma coisa de prática, tempo. Você vai aprender cada vez a responder melhor essas perguntas para a pessoa, né? Mas basicamente ele vai tirar dúvidas, né? O que vocês faziam lá naquele cliente mesmo que cresceu tanto? A gente fazia esse serviço aqui, ó. Esse aqui, principalmente, tá bom? Que mais? Você tem alguma outra dúvida? Não tem. Tá bom, beleza. Então, se você tira as dúvidas do cliente. Ficou claro? Ficou. Tirou todas as dúvidas, a pessoa ficou feliz. Agora é a hora mais importante, que é fazer a proposta financeira do serviço. Então, obviamente, algumas empresas têm tabelado o valor que oferece, algumas para pequenos, outros para médios, outros para grandes clientes. E tem empresas que é uma coisa a mais ali que você analisa, vê quanto tempo você vai gastar e aí você cobra de acordo com o que você acredita que você vai ter de esforço, né? Esse cálculo aqui no caso da minha empresa não precisa, porque é tabelado, né? A gente tenta tabelar por pequeno, médio e grande, mas se você for fazer vertical, né, que a gente fala, você teria que fazer por hora, e aí você teria que ter alguém técnico para analisar quanto tempo você gastaria para fazer, por exemplo, um relatório. Gastaria 10 horas, e aí alguém provavelmente da área de gerência ou da área financeira vai te dar ali uma estimativa de quanto você teria que cobrar nessa hora para que a empresa tivesse lucro. Então, se a empresa gasta R$30 por hora para produzir um relatório, a pessoa do financeiro vai falar para você, olha, coloca aí R$100 a hora, R$120 a hora e vende, faz vezes aí quantas horas a pessoa técnica disse que faria, certo? É um exemplo de precificação que você pode fazer. Mas normalmente as empresas já têm isso muito bem definidas pelos seus gerentes ou diretores financeiros e comerciais, certo? Então, o ideal é que você tem que estar ouvindo o tempo inteiro e não falando. Então, quanto mais você conseguir personalizar a proposta para o cliente, dizer que cura exatamente a dor na cabeça, mas não só a dor na cabeça, a dor na cabeça desse lado aqui, ó, quanto melhor for o remédio, quanto melhor for a vitamina que você está vendendo para ele, melhor vai ser a aceitação do valor que você está propondo, financeiro mesmo, de dinheiro, e não somente a proposta de valor, que é o que você resolve dentro da empresa, ok? Então, aí quando você faz essa apresentação, você começa a apresentar de forma clara e objetiva ela, que é o quê? Você fala sobre preço, principalmente preço, tá, gente? Não gagueja, não fica nervoso, não fica triste, não fala, pode falar o preço, é R$100 mil, fala R$100 mil por mês, tudo isso, tudo isso, tudo isso, mas para o que você precisa hoje, é exatamente o valor do serviço que você precisa. Então, isso aí a gente vai falar um pouco mais na frente, isso aí chama-se pilares de objeção. Então aí você vai fazer essa proposta de forma clara e objetiva, apresentar, explicar o que está dentro da proposta, o que não está, principalmente,
e que até onde essa proposta vai, sabe? Então, assim, tô te vendendo um carro, né? Ele vai com gasolina, né? De preferência, ele vai mais ou menos ali por abastecimento uns 400 km. Ele dirige mais ou menos 400 km. Ah, mas aí eu queria 1.000. Bom, 1.000 é muito difícil você achar um carro que percorra 1.000 quilômetros, né? Ainda mais com esse valor. Talvez para 1.000 quilômetros você precise, não sei, de um avião, não de um carro, ou talvez um helicóptero, que isso com certeza vai conseguir entregar para você o que você precisa, mas um carro não vai entregar. É importante você apresentar isso, certo? De forma clara e objetiva, para que não fiquem dúvidas de que você, por exemplo, faça uma venda que nós chamamos de venda tóxica, que é quando você fala que dá tudo, dá para andar 1.000 metros. Sim, voa também, esse carro voa também. Sim, se você andar na água, ele vai também. E aí você começa a criar uma venda tóxica, como por exemplo, mas é resultado em 6 meses? Não dá para fazer em 2? Dá para trazer esse resultado em 2 meses. E redução de custo, dá para você reduzir minha mídia em 70%? Dá sim, e faturar o dobro, inclusive, dá para fazer. Que é a hora que o vendedor, você vê se ele é um bom ou um péssimo vendedor. O bom vendedor vai argumentar e vai explicar que não é o melhor caminho. Isso, como eu disse, né? Acho que você está precisando de um avião, não de um carro. E o vendedor ruim vai dizer que tudo dá, tudo pode, porque não é ele que se responsabiliza com a entrega. Mas esses tipos de vendedores normalmente não duram em empresas. Então tome cuidado com isso, tá bom? A partir do momento que você apresentou, fez então a super conexão emocional. Então você já está um pouco mais íntimo da pessoa. A partir do momento que você faz uma bela apresentação ali, explicando todos os valores e tudo que a empresa faz. A partir do momento que você entendeu a necessidade do cliente e personalizou a proposta, vem a parte mais difícil de um processo comercial, que é quebrar os pilares de objeção. Quando você quebrar, o que é um pilar de objeção, basicamente? Um pilar de objeção é quando quando eu faço, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma academia, certo? Quando ele chega, por exemplo, e fala assim: eu entendo que esse valor promocional é para 1 ano, mas eu queria que fosse esse valor por apenas 1 mês. Você pode fazer isso para mim? É uma objeção. Como que você quebra esse pilar? Você fala assim: olha, provavelmente em 1 mês você não vai ter a forma física que você está procurando. Então eu recomendo que você fique os 12 meses. Porque para 1 mês não é interessante você entrar numa academia apenas para ficar 1 mês. Outros pilares de objeção, por exemplo, mas eu posso fazer isso interno mais barato? Pode. Teoricamente pode. Como eu tive uma conversa com um cliente recentemente, eu falei, sim, teoricamente você pode. É mais barato. Mas você talvez não tenha calculado os riscos dessas pessoas que você internalizar entrarem de férias, procurarem outro emprego ou adoecerem. Isso também acontece na minha empresa. A diferença é que eu tenho 35, 50, 100 pessoas aqui à disposição fazendo a mesma coisa. Na sua empresa, talvez tenha só uma pessoa fazendo isso. E se ela desaparecer, ela leva tudo embora. Aqui você tem tudo muito bem documentado, tudo bem reservado e você não vai ter problema caso se a pessoa desaparecer, amanhã já tem outra fazendo isso no lugar dela, certo? Outros pilares de objeção que você pode trabalhar é quando a pessoa reclama principalmente do preço. Mas tá caro. Tudo isso, como eu citei lá atrás, você tem que explicar. Você pode falar assim: olha, se você acredita que esse valor não é o ideal para você, a gente pode revisar o escopo do que você passou para mim. Lembra, você ouviu ele, você prestou atenção na demanda que ele precisa. A gente pode revisar, reduzir o tamanho desse escopo, né? Ter menos atividades para a empresa e aí a gente chega num preço melhor. O que você acha? Não, eu preciso dessa entrega mesmo. Então, realmente, esse é o preço que eu tenho para oferecer para você. Ou, nossa, 1 ano de contrato, tudo isso? E aí você pode explicar: olha, esse tipo de serviço exige que você fique 1 ano para que tenha resultados. Então não faz sentido para a empresa que a gente faça por menos tempo. Então pilares de objeção serão sempre coisas que te impedem de concretizar um negócio. Vão ser dúvidas, vão ser inseguranças, vai ser tem um pouquinho de medo, né? Você tem medo, fala, mas será que eu faço isso? Mas e se? Mas e se?
O seu trabalho é diminuir isso sem mentir, sem inventar história, sem prometer coisa que você não faz. Em alguns casos, você vai chegar em pilares de objeção que você vai ter que ser sincero para a pessoa e falar: entendo, mas eu não acredito então que seja isso que você precisa de outra coisa. Mas eu precisava realmente em uma semana esse retorno sobre o investimento. Eu entendo, mas eu acredito que hoje, em uma semana, não exista nenhum serviço de marketing digital que possa te dar esse retorno. Talvez você tenha que ir para a bolsa de valores, comprar ações, que talvez em uma semana você tenha o tal retorno que você está procurando, certo? Então, em alguns casos, você realmente tem que entender que há um limite ali de quebrar o pilar da objeção. Em alguns casos, realmente, é uma objeção e você tem que aceitá-la e explicar para o cliente que isso faz parte do universo, né? É como eu abrir uma empresa e falar: mas e se ela quebrar? Sim, ela tem risco de quebrar, mas não é para isso que a gente está aqui, certo? A gente está aqui para fazer ela crescer, a gente está aqui para fazer ela se desenvolver e não para quebrar ela, né? Ou você pode também trabalhar com garantias de risco, né? Você pode falar assim: entendo, mas se quebrar, a gente pode ter um plano B, a gente pode fazer isso, a gente pode criar uma cláusula no contrato aqui que caso a sua empresa quebre, você pode sair, e por aí vai, certo? Você pode trabalhar na área contratual, você pode trabalhar simplesmente na área argumentativa, ou você pode trabalhar na área de renegociação, ok? Então, com isso, a partir do momento que você quebra os pilares de objeção, entra num modelo de concorrência, né? Então, tem outras empresas que vão apresentar os serviços. Obviamente, quem fizer isso que eu tô falando melhor já tem grandes chances de ser cotado, mas às vezes você é o mais caro da situação. Então, é hora de você trabalhar as técnicas de negociação. Às vezes você não quer mexer em preço, mas você pode mexer em outras coisas, como, por exemplo, você pode mexer em tempo de permanência do contrato. Às vezes, nossa, mas tá muito caro, outra agência fez mais barato, tá bom. E se eu reduzir alguns meses da permanência mínima aqui? Será que é viável para você? Ou, por exemplo, e se eu, se eu parcelar esse valor em 4 vezes para você? Faz sentido? E se você começar a pagar somente no fim do mês ao invés do início do mês? Assim você já tem 30 dias de serviço garantidos. E se a gente começar hoje a fazer isso? Amanhã. Você assina o contrato hoje, amanhã o time já começa. São coisas que você tenta ganhar corpo, né, efetividade, atratividade com esse tipo de negociação. Ou às vezes você fala assim: tá bom, então vamos fazer em fases esse projeto. O projeto custa R$1 milhão. Que tal a gente dividir ele em 10 fases de R$100 mil? Você vai me pagando conforme vai terminando. E aí a pessoa fica mais tranquila, porque ela fala assim: em vez de eu tiver que pagar R$1 milhão para ele adiantado, eu vou pagando 100 mil, 100 mil, 100 mil, de acordo com as entregas que ele for fazendo para mim. E se eu achar que tá ruim no meio do caminho, eu cancelo, certo? É um bom jeito de você trabalhar técnicas de negociação. E aí entra a hora de fechar o contrato, que vem a melhor parte, né? Que parece fácil, mas não é. Porque normalmente para assinar e fechar um contrato, as pessoas demoram um pouco, porque tem diretor, tem outras partes envolvidas. E aí começa a ter um trabalho mais jurídico. Às vezes você combinou tudo com o Henrique, e aí chega o sócio do Henrique e fala: puta, eu não concordo com esse contrato. E muitas vezes você vai ter que ter a resiliência de ter que dar um passo para o lado ou para trás, ou de falar assim: entendo, mas a gente já combinou isso, né? Será que a gente não consegue... Você não consegue explicar para essa pessoa, deixar claro que é assim, né? Enfim, é o procedimento da agência, né? Enfim. E aí é a hora de você fechar o contrato. A hora de fechar o contrato, você envia o contrato normalmente aqui na empresa, né? Não é mais em papel, né? Você envia por e-mail ou por aquelas ferramentas de assinatura digital. E aí você tem que coletar os dados dessas pessoas para poder colocar no contrato e fazer esse contrato, esperar lá a resolução burocrática e assinar o contrato. A hora que assina o contrato, é hora de comemorar com a família, porque você passou pelas etapas mais duras da parte comercial. E agora só vem a parte que eu diria mais simples, porém perigosa, de passar para frente tudo o que você fez no processo comercial. Tudo que foi falado, tudo que você aprendeu sobre o cliente, tudo que você entendeu que ele precisa e como a empresa deveria atuar, sabe? Tipo assim, esse cara tá com dor de cabeça do lado esquerdo.
vocês têm que tratar essa dor de cabeça, porque para ele foi a parte mais importante. Porque senão você faz uma excelente venda, só que aí na hora que você vai lá, a venda sai de você e a pessoa lá do operacional tem que entregar o serviço, vai começar a rodar o serviço, porque não é você que vai fazer, né? Se você fizer, ótimo, mas normalmente não é você que faz. Você tem que garantir que essa pessoa entendeu exatamente o que você entendeu no processo comercial. E aí que vocês dois confirmem com o cliente, que a gente chama aqui dentro de processo de kickoff. O kickoff basicamente é a data 1, o dia 0 do projeto, onde você está lá como comercial, explica tudo o que você entendeu daquele processo comercial, e aí a pessoa do lado, ela do operacional, reconfirma, já começa a pensar na parte técnica, que não é a sua função, de como viabilizar essas entregas, certo? E aí sim, você tem uma ótima transição de fechamento de contrato. A parte mais importante que você tem que pensar é o seguinte: acabou o seu trabalho? Ganhou comissão? Acabou o trabalho? Não. O trabalho do comercial, seja com novos clientes ou seja com clientes antigos, ele nunca acaba. Porque o que acontece? Você tem aquilo que a gente chama agora de carteira de clientes. Então essas pessoas fazem parte da sua carteira de clientes, do seu relacionamento. Então quanto mais você fizer tudo isso que eu falei, de escuta ativa, conexão emocional e tudo mais, levantamento de necessidades e tudo mais, e quanto mais ativo e próximo você tiver da pessoa, mais chances você tem dela te abrir outras oportunidades e você vender outros serviços para ela, você convencê-la, né, através de argumentação e dados, que ela precisa expandir os serviços com você. E por você ser uma pessoa muito calorosa, uma pessoa próxima, uma pessoa que escuta, uma pessoa que presta atenção na demanda, você tem grandes chances de criar um relacionamento até além da empresa que você trabalha hoje. Você pode tentar esse relacionamento com... você muda de emprego, por exemplo, você sai aqui de uma agência de marketing digital e vai para uma agência, um banco de investimentos. É dinheiro investido em Google, é dinheiro investido em fundos de investimento, certo? Você pode entrar em contato com esse cliente, dizer que mudou de área e quem sabe ele está interessado. Lembrando que você tem que ouvi-lo primeiro, depois que ele contar a história dele para você. Quem sabe você tem um novo cliente na área financeira. Então, por exemplo, eu estou há cerca de 10, 11 anos com a minha empresa. Eu tenho na minha carteira de clientes, que eu prefiro chamar de colegas e amigos, pessoas que eu mantenho um contato ativo, independente se eles estão ou não aqui na empresa. E aí é óbvio, tem alguns que não querem mais trabalhar comigo. E não tem problema, já trabalharam 4, 5 anos comigo. Não querem mais, querem outros tipos de serviço, querem outros tipos de profissionais. Não tem problema, porque eu recebo muita indicação deles também. Porque eles sabem que eu sou uma pessoa que minimamente vai fazer todo esse processo aqui que eu acabei de citar nesse treinamento. E que eles vão, o amigo dele, o colega dele ou a pessoa que pediu indicação vai ter minimamente um norte para trabalhar. Então é assim que você constrói a sua carteira de clientes, constrói a sua reputação, e esse processo é infinito, ele é repetido infinitas vezes. Quanto mais interesse você tiver nas pessoas que você está trabalhando, quanto mais você interagir com elas, quanto mais você conseguir pegar esses comportamentos e trazer para dentro do processo de venda, menos você vai ter que falar do que tua empresa faz, o que você vende e tudo mais. É só entender a necessidade de oferecer o serviço, porque vai se construir uma relação de confiança muito saudável, em que você vai ter muito benefício disso. Certo? Pra gente concluir, né? Então, quais são os próximos passos, né, que a gente pode fazer? A ideia é que você pratique isso que a gente falou. Você quer fazer uma avaliação de conhecimento sobre tudo que você aprendeu aqui, coloca na prática. Pega ali uma pessoa que você acredita que tem potencial ali para você conversar. Não precisa ser o CEO do mundo, o Papa, não precisa ser. Pega ali uma pessoa que, assim como você, está começando e tenta fazer esse relacionamento. Treina com amigos, você pode fazer isso com seus amigos. Tenta com clientes que não vão impactar tanto assim, nossa, não consegui falar com ele. Tenta de formas diferentes, não só pelo LinkedIn, mandar mensagem. Tenta escrever para cada pessoa uma mensagem personalizada. Tenta
conversar com elas, desenvolver um diálogo além do que você faz. Tenta construir essa conexão emocional. Faça uma boa apresentação ouvindo mais do que falando. Fale pouco, ouça muito, anote mais ainda. E depois que você fizer todo esse processo, você faz a proposta de valor, defenda a sua proposta de valor, não fique dizendo estudar. Onde dá, você aceita. Você sempre tenta pedir uma troca, né? Então, beleza, eu vou reduzir aqui para 6 meses, mas a gente pode aumentar a mensalidade? A gente pode contratar outro serviço junto? O que você acha que a gente pode fazer aqui para me ajudar também? Porque eu não posso só ceder, você tem que me ajudar também. Para que fique mais difícil, né? Criar um pouquinho de atrito. E depois que essa proposta é feita, o contrato é enviado, garantir, não ficar garantido, falar ganhei, haha. Garantir que o contrato seja fechado, que é a parte mais difícil, que é a hora dos finalmente, em que outras pessoas entram no processo que não estão sabendo de nada, começa a dar opinião, falar que tem um amigo, um primo, todo mundo tem um primo que faz marketing, fique esperto. Você pode perder a proposta, fez tudo direitinho lá na frente, perder para outra pessoa, certo? E depois disso que fechou o contrato, comemore muito, dê muita risada, mas lembre-se de passar direitinho o que você vendeu para a pessoa que vai entregar. E o mais importante, continue acompanhando esse cliente, porque você nunca sabe quando você vai precisar dele de novo para fazer essas vendas, certo? Se você gostou desse treinamento aqui, dá um joinha aqui embaixo, segue aqui o canal da Square Media e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e é isso aí, valeu!